Bom, agora no Entre Linhas nós vamos conversar ao vivo com o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg. Doutor Feldberg, seja bem-vindo aqui ao Entre Linhas da Jovem Pan. Boa tarde ao senhor. Obrigado, muito boa tarde. Doutor Feldberg, nós temos neste momento, aliás, tivemos há pouco, inclusive, a manifestação por parte do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Ele não fez muito do que já tinha feito recentemente e dizer que vai proteger os aliados, os países membros da OTAN, o que está no artigo 5º, inclusive, da Convenção da OTAN, que tem aumentado o número de tropas, que é tudo uma questão de prevenção, é compreensível, mas que vai se limitar apenas a dar assistência humanitária e até militar à Ucrânia, mas não vai muito além disso. Diante do que nós estamos vendo e da possibilidade agora, a proposta pelo presidente ucraniano de um encontro com Vladimir Putin ou com delegações de Rússia e Ucrânia para tentar discutir diplomaticamente essa situação, e a oferta que o presidente ucraniano fez foi talvez uma das razões, pelo menos públicas, desta incursão militar da Rússia na Ucrânia, que é a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, e que isso já seria colocado na mesa como vamos desistir dessa ideia para justamente tentar uma situação, voltar à condição pacífica e tirar o exército russo da Ucrânia. O senhor acha que temos essa possibilidade neste momento, levando-se em conta que é uma guerra em que a Ucrânia não pode contar com o Ocidente, ou seja, com tropas no seu solo, e a Rússia vai continuar essa incursão? Essa falta de disposição da OTAN de defender ativamente a Ucrânia estava claro das declarações anteriores, tanto do secretário-geral da OTAN, quanto do presidente Biden, que no seu discurso deixou muito claro, era na verdade um discurso para o público americano, deixou muito claro que não haveria intervenção da OTAN, da Aliança Ocidental e muito menos de forças americanas nesse conflito. Então, nesse sentido, a manutenção tanto de uma coerência quanto de uma posição das potências ocidentais e não vai haver uma mudança, nenhum desses países está disposto a sacrificar os seus soldados para defender a Ucrânia. Nós estamos vendo uma situação muito parecida com a que ocorreu no começo da Segunda Guerra Mundial. Esses discursos de apoio aos ucranianos atacados lembram muito o que diziam os ingleses e os franceses quando os alemães invadiram a Polônia em 1939. Todo o seu apoio moral, mas nenhum movimento no sentido de se envolver diretamente no conflito. E o que talvez seja realmente uma pena seja o fato de que houve todas essas vítimas, principalmente as civis na Ucrânia, para eventualmente se chegar ao ponto em que poderia ter se chegado 2 dias atrás com a concessão ou a concordância por parte da Ucrânia em se comprometer a não integrar a OTAN ou abandonar as suas propostas de passar a fazer parte da OTAN, que, segundo o presidente Putin, era a exigência que ele fazia para que não houvesse um ataque. Nada garante que o ataque não aconteceria de qualquer forma se os objetivos do presidente Putin forem efetivamente mudar o governo da Ucrânia e substituir o presidente por um presidente alinhado com os russos. Professor, se a gente olhar as duas alegações nesta guerra de narrativas que temos, uma é da OTAN e do Ocidente, dizendo que houve uma infração ao direito internacional, a usurpação de uma soberania de um país livre como a Ucrânia por parte dos russos. Os russos, na sua narrativa, contam exatamente uma situação diferente. Dizem que a Ucrânia seria, digamos, a última parte neutra ali nesse leste europeu e que a entrada da Ucrânia na OTAN seria como um suicídio
regional, porque teria, por exemplo, mísseis na Ucrânia, na fronteira russa, apontados, por exemplo, para Moscou. E que todos esses acordos, os sinais enviados por Moscou de que, olha, aqui não dá, esse é o nosso limite, teriam sido ignorados pelo Ocidente, que incensou em boa parte essa história. Vemos com bons olhos a entrada da Ucrânia na OTAN. O senhor acha que os ocidentais estão percebendo agora que houve um erro diplomático lá atrás, ou que a Rússia realmente, a narrativa de que a Rússia invadiu um país soberano vai prosperar? Por onde qual a narrativa que vai vencer nesse momento? Porque isso tudo vai ser colocado, eu suponho, numa mesa de negociação que se espera ocorra logo dentro da lógica diplomática. Eu acho que é muito importante aqui nós tomarmos cuidado com a terminologia. Nós não estamos falando exatamente de narrativas. No caso da invasão da Ucrânia, isso é um fato, não é uma narrativa nem uma forma de descrever alguma coisa que pode levar a alguma dubiedade, algum entendimento que não seja absolutamente claro daquilo que aconteceu. Efetivamente, a Rússia invade um país soberano, as Nações Unidas, que supostamente foram criadas para impedir que isso acontecesse depois da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos muito bem que nunca atua nesse sentido, com raras exceções. Então, efetivamente, houve uma agressão, uma clara violação do direito internacional e o território da Ucrânia foi invadido por um outro país soberano. Não é uma questão de narrativa, é uma questão de reconhecimento dos fatos que estão ocorrendo. Do lado da Rússia, o que nós precisamos analisar é o que os russos alegam como uma razão que, para eles, é considerado como um casus belli, ou seja, a percepção por parte da Rússia, segundo alega Putin, de que os ocidentais, as potências ocidentais e a OTAN estão criando uma situação de conflito ao aceitar discutir com a Ucrânia a inclusão da Ucrânia na Aliança Ocidental, o que levaria à entrada de tropas ocidentais na Ucrânia e ao avanço dos sistemas de mísseis que foram instalados naqueles países da Europa Oriental que faziam parte da área de influência da União Soviética até a década de 1990 e que agora estão em países da Europa Oriental, principalmente na Polônia e nos países bálticos. Os americanos, principalmente, alegam que a ideia é de ter o mais avançado possível um sistema de mísseis antimísseis, no caso de o Irã lançar mísseis contra alvos no Ocidente. Os russos, obviamente, veem esses mísseis como uma ameaça às suas próprias instalações. Dr. Feldberg, uma pergunta de um assunto que é sempre delicado. A gente viu durante as análises, em boa parte, e claro, as redes sociais contam nesse aspecto, não são fonte confiável, mas elas são fonte de repercussão que atinge boa parte das pessoas. Não raro a gente viu ali as informações que o governo russo diz que boa parte dessa incursão é para conter grupos neonazistas que existiriam dentro da Ucrânia. E a gente viu também a associação de Vladimir Putin a Adolf Hitler. Não raro a gente tem sempre associações em relação à Segunda Guerra e nestes termos. O senhor acha que nós corremos o risco de dar proporção maior a esta situação, comparando esse aspecto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Putin a Hitler, como boa parte das redes sociais tem feito, ou a alegação que faz o presidente Putin de que há grupos neonazistas dentro da Ucrânia e que é isso o que ele, Rússia, como fez a Segunda Guerra, está combatendo também? Essa segunda alegação, obviamente, é totalmente exagerada e faz parte do elenco de justificativas apresentadas pelo presidente Putin para, de alguma forma, esvaziar as acusações que ele vem recebendo. Existem grupos neonazistas na Ucrânia, isso não é nenhuma novidade.
eles colaboraram com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e, de alguma forma, se mantiveram ativos ao longo de todas essas décadas. Mas não é esse o objetivo da invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin. E, sem dúvida nenhuma, a comparação com Hitler se refere basicamente à ideia de que um país soberano está invadindo um país vizinho muito menor e muito mais vulnerável. Agora, eu acho que é importante também entender que esse é um conflito relativamente limitado. Nós não estamos falando de um conflito que pode ser comparado com a Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos às vésperas de uma Terceira Guerra Mundial. É um conflito que vai ser contido na Ucrânia, eventualmente vai se encerrar se o presidente ucraniano conseguir avançar na sua proposta e negociar com Putin e, eventualmente, encerrar o conflito com um compromisso da Ucrânia e não se incorporar a nenhuma aliança ocidental. Doutor Samuel Feldberg, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos unir aqui na Jovem Pan para tratar desse assunto da crise da Ucrânia. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, é sempre um prazer participar do programa de vocês. Muito obrigado.